Olá, está no ar o podcast da Câmara. Hoje eu converso com a promotora da Infância e Juventude de Parnamirim, Gerliana Rocha, e também com a assistente social da Vara da Infância e Juventude do Tribunal de Justiça, Caliana Góes. Nós vamos falar sobre o programa Entrega Legal. Gerliana, Caliana, sejam bem-vindas. Obrigada, Priscila. Olá, Caliana, Olá, prazer dividir essa mesa com você hoje. Muito obrigada pelo convite, bom dia, é uma honra, estar aqui na presença da doutora Gerliana, que é uma grande referência para a gente. Vamos começar fazendo uma pergunta para ela então, doutora Gerliana. Explica para a gente o que é uma entrega legal, como é que ele funciona. Certo, é um programa que a gente desenvolve aqui em Parnamirim, divulgando o direito das mulheres que estão gestantes, grávidas ou que acabaram de parir, de entregar o seu filho para adoção. Antigamente, culturalmente aqui no nosso país, especialmente no Nordeste, as mulheres que não queriam um filho para criar, elas colocavam numa cestinha, deixavam na frente de uma casa, faziam essa entrega. E se a gente for perguntar, muitas famílias tem alguém na família que foi assim, né? Só que o que aconteceu? Ao longo do tempo, a gente percebeu que algumas dessas crianças ficaram em situação muito exposta ao sol, à chuva, sem alimentação, sem os cuidados de saúde, e muitas morreram. Então, a legislação foi alterada para permitir que a mulher que deseja entregar o filho para adoção, ela comunica à Vara da Infância e Juventude. E aí, a partir do momento em que ela comunica, a equipe da Vara passa a acompanhar essa mãe, essa gestante, e quando nasce, ela já faz a entrega para a Vara da Infância. Esse processo é totalmente sigiloso, ele é acompanhado, e a mãe não responde por nada, não é criminoso, é um direito, é legal. Ao passo que, se a mulher deixar essa criança em qualquer lugar sem essa comunicação à Vara da Infância, isso pode caracterizar crime. Recentemente, a Câmara e outras instituições públicas assinaram um termo de cooperação com o Ministério Público para justamente ser intensificada essa divulgação do programa Entrega Legal, que tem muita gente que ainda não conhece, é natural que isso aconteça, já que é um programa relativamente novo. Por que essa intensificação da divulgação está sendo feita agora? O que é que o Ministério Público pretende evitar, pretende combater com essa intensificação da divulgação do programa? Certo, porque é o seguinte, aqui em Parnamirim, desde 2019, várias instituições elas fazem a divulgação desse programa Entrega Legal, que foi justamente quando se permitiu, se admitiu que a mulher que queria entregar o filho para adoção não seria considerado mais crime, se ela fizesse essa entrega à Vara da Infância e Juventude. E aí, desde 2019, a gente trabalha, a gente alterou o nome, a gente fez novas artes, a gente fez banner, capacitações. Só que a gente percebe que ainda muita gente desconhece, porque é algo muito diferente do que a gente entende culturalmente por adoção. Então, a gente resolveu fazer esse novo termo agora, na Semana de Adoção aqui do município, que a Câmara Municipal assinou também, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente assinou, junto com a Defensoria Pública, o Ministério Público, o Poder Judiciário e a Prefeitura de Parnamirim, para a gente fazer maior divulgação, inclusive se utilizando dos recursos que a Câmara Municipal tem para a gente fazer esses vídeos, para a gente fazer vídeos de campanha que a gente possa transmitir. Nós passamos um ano, não foi, Caliana, fazendo capacitações para a maternidade. A gente foi para a maternidade. Então, a gente passou, acho que uns 4 meses, indo toda semana para a maternidade para capacitar todos os profissionais de lá, desde a recepção, a nutrição, a médicos, para explicar o programa. Fizemos isso também para toda a rede de saúde, inclusive os agentes comunitários de saúde, que são grandes pessoas que difundem isso, porque atendem as populações, as gestantes. E nós vamos fazer agora novamente rodas de conversa para falar de novo que é um direito e como proceder, porque é muito simples. Qualquer pessoa que saiba que a mulher quer entregar, ou a própria mulher, é só comunicar a Vara da Infância. Não precisa ter outro órgão, nem CREAS, nem Conselho Tutelar, nem Ministério Público, é só comunicação direta à Vara da Infância. Na audiência sobre adoção e também sobre
a questão da violência sexual contra crianças e adolescentes, né? Nós tivemos uma audiência com os 2 temas. Foi divulgada uma placa que será fixada nas unidades básicas de saúde, justamente para que as pessoas que cheguem lá possam ler e possam se informar quando é que essa ação vai acontecer nas unidades de saúde. Isso. Inclusive, é até interessante registrar que essa placa, ela tem os dizeres de que a gestante ou a mãe que desejar fazer a entrega pode fazer um procedimento legal, sigiloso, é só comunicar à vara, vai ter o telefone da vara, o endereço, e ela decorre de uma lei municipal de 2020, que inclusive é a primeira lei sobre entrega legal no estado do Rio Grande do Norte, até anterior à lei estadual que diz que é obrigado a colocar nas maternidades essa placa. Então, nós vamos, nesse ano de 2026, a gente vai, todos esses órgãos reunidos, né? A gente faz, às vezes vai ao Ministério Público, às vezes vai à maternidade, à defensoria, à vara, muitas vezes à vara. O grupo de apoio à adoção Abraço também é um grande parceiro nosso que faz essas visitas também. Nós iremos em todas as unidades básicas de saúde do município, a gente vai fazer uma roda de conversa com os profissionais e alocar essas placas lá. Caliana, acho que é importante a gente falar que Caliana é essa pessoa, uma assistente social, essa pessoa que acompanha essas mulheres, essas gestantes que querem entregar o bebê para adoção. É importante que a gente ouça o que ela tem para dizer também, para saber como é que funciona isso, quem é essa mulher, um pouquinho do perfil dela. Então, explica para a gente como é que funciona o seu trabalho. Ok, Priscila, vamos lá. Essa mulher, ela pode manifestar o desejo para a entrega da criança para adoção em 2 situações. Quando ela ainda está gestante, em qualquer momento da gestação, né? E ela pode também expressar logo após o parto. Essa mulher, ela pode fazer essa manifestação em qualquer lugar, em qualquer unidade do município, ou ela pode também nos procurar de maneira espontânea. Nós tivemos uma situação bem interessante, inclusive, que ela leu no cartão da gestante a informação de que era direito dela fazer essa entrega e ela nos procurou de maneira espontânea. Então, quando essa mulher nos procura ou é encaminhada, né, nós fazemos o atendimento, fazemos o acolhimento, né, fica a critério da mulher, a gente respeita o momento dela, de nos dizer a motivação ou não, a gente não instiga com relação a isso, porque tendo em vista que é um direito, a motivação não nos importa. Né? A gente só tem o cuidado de perceber se ela está emocionalmente estável, se essa decisão é segura, se há alguma situação em que ela está sendo coagida, então a gente faz essas observações. E nós orientamos, né? Falamos sobre o direito ao sigilo, falamos sobre o passo a passo, né? Da audiência, conversamos também sobre o prazo que ela tem do arrependimento. Que são 10 dias, Que são 10 dias a partir do momento que ela é ouvida em juízo. E nós acompanhamos. Quando ela está gestante, nós acompanhamos até o momento do parto. Se ela nos procurar ou for encaminhada já tendo o bebê, a gente já faz esse acolhimento e já articula, né, junto com o Ministério Público e a juíza da vara, a audiência dela, né? Tem um telefone para contato que a gente possa disponibilizar, porque vocês estão falando muito aí nessa procura da vara, mas qual é esse contato, por exemplo, que quem está nos assistindo, que está gestante e tem esse desejo de entregar o bebê para o programa, né, para que ele vá para a fila de adoção, né, porque ele vai para uma fila de adoção, qual seria esse número de telefone que as pessoas podem acessar? Pronto, só procurando aqui. Existe um WhatsApp da Secretaria da Vara, né? Todos os servidores da Vara, eles têm conhecimento sobre o procedimento de entrega legal, então eles nem abordam essa mulher, né? Eles já encaminham para a gente e a gente já marca o atendimento, para evitar que ela, né, passe por alguma situação desnecessária. Enquanto Caliana vê, eu queria até fazer uma informação que é bem interessante, porque muitas vezes as gestantes dizem assim, eu não quero entregar meu filho para ficar num abrigo, né? Então, primeiro, quando a mulher tem essa criança,
ela é ouvida pela equipe após o nascimento. A coisa que eu acho mais bonita, né, nesse projeto é o seguinte: a gestante, ela, durante a gestação, ela pode dizer, eu quero fazer a entrega do bebê. Mas a gente espera nascer. Porque, às vezes, quando nasce, ela pode desistir. Então, a gente espera dar a ela o direito de desistir após o nascimento. Quantas vezes algumas mulheres fazem a promessa de entregar enquanto grávida, às vezes, quando a criança nasce, que ela olha para a criança, ela diz, eu não queria mais entregar. Então, na hora que ela faz essa desistência, ou ela vai ficar sem o filho e traumatizada, ou a família para quem foi prometido. E no nosso caso, não. A gente acompanha e espera nascer. Quando nasce, a gente pergunta, você confirma que quer fazer a entrega? Se ela confirmar, a gente faz uma audiência para que essa informação seja dita na presença da promotora, da defensora pública e da juíza. E se a gente percebe que ela continua, né, que ela está bem, que ela está decidida, que é uma decisão que ela faz... Uma decisão racional, né? Não uma decisão emotiva. Às vezes a mulher pode estar fragilizada e por outras questões toma ali uma decisão por impulso. Isso, também uma questão hormonal, né? Pós-parto. E aí, quando a gente percebe que ela está bem, a gente já decide. Essa criança, preferencialmente, ela fica numa família acolhedora. Então, ela não fica numa unidade de acolhimento, ela fica numa família acolhedora. A gente aguarda 10 dias para essa mãe desistir da entrega. Porque ela pode pensar melhor ali, passou 2, 3, 4 dias, dizer, não, na verdade eu quero ficar com a criança. E aí, se ela quiser desistir, a gente entrega normalmente. Sim. Se ela continuar com a decisão de fazer a entrega, se ela, não quero cuidar dessa criança, após 10 dias, a gente já coloca a criança no Sistema Nacional de Adoção e imediatamente essa criança já vai para uma pessoa, um casal que previamente estava habilitado para adotar essa criança. Caliana, em relação ao julgamento, a gente sabe que essas mulheres também têm um medo de serem julgadas, né? De alguma forma, por estar ali entregando um bebê que é delas, que elas gestaram. Como é que é trabalhado isso? Como é que a assistência social trabalha essa questão? E vamos, antes disso, divulgar o telefone para as pessoas entrarem em contato, quem tem interesse. Sim. Bem, a gente dispõe, né, a equipe técnica dispõe de um contato, que é o WhatsApp, é um contato específico da equipe técnica, que é o 3673-9305. Quer dizer que as pessoas que têm alguma dúvida sobre a questão da entrega legal podem entrar em contato por esse WhatsApp, que é um 84-3673-9305. Exatamente. Só fazendo aqui um acréscimo, e é só colocar caso de entrega legal, que já, né, a gente já faz a compreensão do que se trata. Sim. Exato. De fato, essas mulheres, ainda existem muito tabus em torno da maternidade, né, e é algo que a gente vem desconstruindo também, que a gente tem o cumprimento da lei, mas a gente também faz um trabalho pedagógico, né, tanto com a rede, como a doutora Gerliana mencionou, de capacitar as unidades, né, tanto da saúde, educação, a gente fez defensoria pública, né, para que saiba minimamente acolher essa mulher. E a gente percebe que esse primeiro acolhimento é importantíssimo, né? Então, assim, fazer um acolhimento sem julgamentos morais, religiosos, né? Está explicando com essa mulher que ela não está cometendo um crime, mas sim é um direito dela, e fazer o encaminhamento devido, que é a vara da infância, né? Então, lá a gente consegue dar um suporte maior a ela, tirar mais dúvidas, dizer como o processo legal vai ocorrer. Mas, de fato, essa desconstrução em torno, né, da maternidade como algo divino, que a mulher tem a obrigação de cuidar seu filho, a gente também faz esse movimento de desconstrução. Até mesmo dessa mulher que chega para a gente, ela vem com um sentimento de culpa muito grande, né, por não conseguir naquele momento maternar. E aí a gente também explica para ela, faz o devido encaminhamento psicológico, se a gente, né, perceber a necessidade, e vai ajudando ela também nesse processo de luto. Porque quando a gente se depara com a entrega, há esse processo de luto, né, dessa mulher. Então, a gente acompanha também nesse sentido. O que é mais comum? Alguém que está gestante procurar o programa Entrega Legal ou, após o parto, a
a parturiente ali, ela procurar o programa? É mais comum acontecer esse desejo pela entrega, pela adoção, em qual momento? Durante a gestação ou após o parto? Desde 2019 a gente faz, né, esse trabalho de receber essas mulheres, e a gente tem visto pelos números que a gente já atendeu, a grande maioria é quando ainda está gestante. Doutora Gerliana, muitas pessoas temem a exposição, né? Acho que por isso que é tão importante a gente estar debatendo sobre o programa. De que forma a justiça garante, então, esse sigilo, que essa mulher não seja exposta, que essa mulher não seja julgada e que tudo ali funcione para ela, porque, como a Kaliana falou, não deixa de ser um luto vivenciado, né? Não deixa de haver um sofrimento ali nesse movimento. Embora a adoção seja um ato de amor, com certeza há uma ruptura ali a partir do momento que a mulher que tem o bebê está entregando para adoção. De que forma a justiça garante que tudo aconteça sem provocar mais sofrimento para essa mãe? Vamos lá. Eu sou apaixonada por esse programa justamente porque, em primeiro lugar, ele protege a criança, então em nenhum momento a criança fica exposta, ela fica sob proteção e cuidado a todo instante. E em segundo, porque ela protege a mãe que deseja fazer essa entrega. Então, o que acontece? Quando qualquer órgão, ou a própria gestante ou mãe que quiser fazer essa entrega, ela pode fazer essa comunicação direta para a vara da infância, ou qualquer órgão encaminha ela para a vara da infância. A gente não precisa de um fluxo de um órgão, manda para outro. Então, você já garante que menos pessoas fiquem sabendo daquela situação. Essa gestante, ela tem o direito de manter o sigilo até em relação aos próprios familiares, então, mãe, irmã, etc. E até em relação ao genitor. Então, se ela quiser, ela não precisa indicar o nome do pai da criança. E nem precisa de autorização também. Não. Até porque o povo faz... E o pai não tem direito, não? Se o pai estivesse presente, ele saberia, né? Ele teria... Inclusive, a gente tem audiência que o pai está presente também, né, Kaliana? Então, reforçando ali o desejo pela adoção. O desejo de fazer a entrega da criança. Mas, muitas vezes, as mulheres estão sozinhas nessa gestação, sem o apoio do pai da criança, e aí ela não é obrigada. A gente sempre pergunta, você quer dizer o nome do pai? Se ela não quiser, a gente garante sigilo. Outra coisa interessante, quando a mulher tem um filho, ela tem o direito à licença maternidade, né? E aí a gente, para não identificar que foi o nascimento de uma criança, a gente coloca como licença saúde. Então, ela tem o direito de sair com um atestado de licença saúde sem a identificação do nascimento da criança. Esse processo da entrega é sigiloso para todas as pessoas. Então, eventualmente, se alguém quiser tomar conhecimento desse processo, não pode tomar conhecimento, exceto a criança, quando completar 18 anos de idade, a criança que foi entregue, ela pode pedir para olhar esse processo da entrega dela. E é interessante que a gestante, ela pode fazer bilhete, carta, ela pode deixar algum objeto para a criança, né? Ela pode fazer o que ela quiser. Inclusive, se ela não quiser fazer nada, também é um direito dela. E aí é muito interessante que daqui a 18 anos, por exemplo, uma criança que foi adotada por meio da entrega legal, se ela quiser ver o processo, ela ali vê um bilhete, uma carta, dizendo que aquela decisão foi proteção, foi cuidado, foi amor, não foi abandono, né? Que a gestante a todo tempo fez o melhor que ela poderia fazer, mantendo a legalidade, preservando aquela criança, sabendo que quando uma criança é adotada pelo Sistema Nacional de Adoção, a Vara da Infância faz o acompanhamento desse processo de adoção para saber se a criança está bem. Então, a gente acompanha inicialmente de 30 a 90 dias a família, até ter a certeza, né, Kaliana, de que aquela criança está sendo bem cuidada. Então, é toda uma proteção que a gente faz. E mantendo sempre o sigilo. Só quem pode ter acesso a este processo, esta criança que foi entregue após os 18 anos de idade. Existem muitos programas, né, envolvidos nesse ato da entrega e da adoção. Né? Exatamente. E é importante também mencionar que a quebra do sigilo traz, né, responsabilizações legais. Perfeito. Tendo em vista que você está infringindo um direito da pessoa. A pessoa não deu autorização para você
expor a situação que causa danos, muitas vezes irreversíveis. Então, a lei também prevê a responsabilização do profissional, do lugar que quebra esse sigilo. A gente tem o exemplo de Clara Castanho. Sim, né? E até fazer a referência, que é crime. A quebra do sigilo dos profissionais que acompanham essa mulher é considerada crime. E a pena, ela é tão elevada que ela pode gerar a perda do cargo. Então, além de responder criminalmente, se for uma função pública, né, normalmente as pessoas que estão envolvidas nesse atendimento à mulher, que tomam conhecimento dessa decisão delas, são servidores públicos, eles podem perder o cargo em razão da quebra desse sigilo. E outra coisa também bem importante que a doutora Gerliana falou sobre o direito que ela tem de deixar uma lembrancinha, deixar um registro, né? As famílias que recebem as crianças, né, por meio do entrega legal, é interessante que eles demonstram um carinho muito grande por essas mulheres, né? Então, é importante também essa família que recebe ter essa visão de que essa mulher, ela não é má, né? Pelo contrário, ela está abrindo mão da maternidade porque naquele momento não foi possível. Então, é muito importante e muito emocionante para a gente que acompanha, ver que essas famílias que recebem essa criança têm um carinho, um respeito muito grande por essas mulheres, né? E, consequentemente, vai passar essa ideia também da mãe biológica para a criança, né? E não fica aquele trauma, será que eu fui abandonado? Será que eu fui maltratado? Não. Como a gente orienta essas famílias a contar a história da adoção, os casos de entrega legal vêm muito com esse amor, esse respeito muito por essas mulheres que fazem essa entrega. E, às vezes, a entrega direta, às vezes envolve dinheiro, né? Quando não é essa entrega à vara da infância. Então, às vezes, há uma revolta da criança, quando adotada, de achar que, poxa, que eu não fui bem recebido, não fui amado só por causa de dinheiro. E se eu tivesse na minha família, mesmo que fosse pobre. E no Cadastro Nacional de Adoção, no nosso sistema, quem quiser adotar, independente da condição financeira. Então, também isso é uma dignidade. Basta a pessoa atender os requisitos, né? Estar pronto para ser pai e mãe. E quando a gente observa, a maioria das pessoas que deixam registro é sempre dizendo que não tinha a oportunidade de oferecer o melhor para o filho. Então, entendeu que ali era uma via de oportunizar ao filho afeto, amor, cuidado. Então, é muito bonito. As cartas são emocionantes. O bilhete de entender que a chance dele estava com outra pessoa, né? Com outra família. Exatamente. E que ela gestou, mas que dá àquela criança a oportunidade de ser bem cuidada, amada, receber afeto num outro ambiente que naquele momento ela não pode oportunizar. Esse caminho é muito bem construído, né? Tem a entrega legal, tem o família acolhedora, e daí depois tem também o Sistema Nacional de Adoção, né? Vamos falar um pouquinho sobre esse sistema, então. São pessoas que fazem um curso, né? Eles são pessoas capacitadas. Como é que chama esse programa, doutora? Que as famílias que querem receber a criança, elas fazem? O curso preparatório à adoção? Sim. Pronto. Caliana, é com Vamos você. falar um pouquinho sobre esse sistema, porque a gente falou agora da entrega legal, que a entrega legal, ela não é crime, né? Não, pelo contrário, é um direito. Aí depois que a gestante diz que quer entregar, tem aquele prazo ainda de 10 dias, e a criança vai estar com uma família acolhedora, ela não vai ficar sozinha na maternidade, nem vai estar em uma outra instituição, ela vai estar com uma família que fez um curso também, foi preparada para ser apenas uma família acolhedora, né? Isso não dá o direito dessa família ficar com a criança de jeito nenhum. E daí depois, essa criança ela vai justamente seguindo os trâmites do Sistema Nacional de Adoção e para a próxima família que está ali já capacitada, esperando o sonho de realizar, de concretizar uma família. Então vamos falar um pouquinho sobre como é que funciona esse sistema hoje nacional de adoção. Pronto, o Sistema Nacional de Adoção, ele entrou em vigor, né? Antes eram outros cadastros e o Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento, ele surge em 2019. Então, é um sistema integrado, que nós temos uma lista de pretendentes que estão aptos, esses pretendentes passam por um processo judicial, né, junta a documentação, tem o estudo psicossocial e tem a etapa do curso, que inclusive nós realizamos ontem, né, uma turma. E aí sai uma sentença judicial, a partir dessa sentença ele é cadastrado e se torna apto
né, a ser consultado para aproximação e adoção de criança. Nesse mesmo sistema, nós também fazemos o cadastro das crianças que estão acolhidas e depois se tornam aptas à adoção. Então, quando uma criança ela é disponibilizada para adoção, o sistema ele faz uma busca automática e nos dá, nós da equipe técnica, nos dá todos os pretendentes que estão no perfil daquela criança, do primeiro até o último. Então, a gente faz um contato, a gente vincula, faz um contato telefônico, informa. Quando esse pretendente aceita a aproximação, a gente marca um atendimento na vara, né, para dar mais detalhes, para conhecer um pouco mais daquela família. Quando essa família, né, esse casal ou pretendente única aceita a continuidade da aproximação, a gente encaminha para a unidade de acolhimento e ali inicia a aproximação. Durante a aproximação, a equipe avalia, estando tudo certo, estando, né, tendo uma boa relação ali, eles mandam um relatório solicitando, né, a juíza o desligamento daquela criança do acolhimento e o estágio de convivência. O estágio de convivência também é acompanhado por nós da equipe técnica, que ao final do tempo determinado, a gente faz um relatório dando o nosso parecer quanto à adoção daquela criança, né? Grande maioria sendo favorável. E é feita uma audiência, né? Nessa audiência sai uma sentença e ali finaliza todo o processo. Você me disse que hoje existem 103 famílias na fila para 103 pretendentes, né, ativos. Em Parnamirim. Em Parnamirim. Inclusive, eu queria fazer até um comentário, que é o seguinte: quando a gestante tem a criança, né, pariu e está lá no hospital, a criança e ela pode ter alta independentemente da criança. Então, se ela tiver alta, ela pode sair do hospital e a gente tem cuidadores para ficar com essa criança na unidade hospitalar, se ela precisar ficar internada. Então, ela não tem obrigação de cuidar da criança, ela não tem obrigação de amamentar a criança, e se ela quiser nem registrar também a criança, não tem problema. A gente faz todo o cuidado da criança, independentemente da genitora. Kaliana, você falando tanto aí desse contato com as famílias, eu fiquei pensando, para um assistente social, para o coração de um assistente social, como é que é trabalhar manhã, tarde e noite, né? Ter uma profissão dedicada justamente a esse acompanhamento, tanto dessas pessoas que querem entregar, como das pessoas que estão ali recebendo, né, uma nova chance de vida, né? Porque uma criança transforma toda a família. Como é que é para você ter essa vivência assim tão juntinho, ter uma profissão assim tão, de certa forma, tem que ser racional, mas não deixa de ser carregada ali de emoções, né? Sim. O nosso trabalho, obviamente, é pautado no fazer técnico. Sim. Né? Mas isso não quer dizer que a gente não seja pessoas sensíveis. Pelo contrário, né? É necessário uma sensibilidade para tratar dessa demanda. Infelizmente, a gente não trata só de adoção, a gente trata também de situações de crime contra criança e adolescente, tendo em vista que a nossa vara tem essa competência criminal. Mas, assim, falando como profissional e como pessoa, eu me achei na infância, né? Na verdade, desde a minha vida acadêmica, que eu lutava para ser estagiária da vara da infância em Mossoró, que foi onde eu concluí o meu curso superior. Infelizmente, não consegui, porque era disputadíssimo. E a vida me deu esse grande presente, né? De vir para Parnamirim, né? E toda essa bagagem minha, desde da vida acadêmica na área de infância e juventude, né? Que eu sempre fui muito apaixonada, me impossibilitou hoje estar na vara. Então, eu digo que a vida já estava conspirando, né? Para eu estar aqui. E, apesar de muitas dificuldades que a gente vivencia diariamente, momentos bons, mas também momentos complicados, eu me sinto muito feliz, muito realizada, tanto como profissional como pessoa, de estar, né, atuando na vara da infância. E, claro, compartilhando o meu cotidiano profissional com pessoas maravilhosas, como a doutora Gerliana, né, que é perfeita. Eu nem acho. Mas eu gostaria de fazer o seguinte comentário. Kaliana é a pessoa mais famosa daqui de Parnamirim em relação ao sistema todo mundo espera a ligação dela, não é? Eu lembro que na audiência pública uma mãe, né, uma pretendente, disse: Kaliana, eu estou aguardando ansiosamente a minha ligação. Tá vendo que eu não estou mentindo? Então, assim, é impressionante, até porque
ela, junto com o restante da equipe, faz o estudo psicossocial desses pretendentes para entrar na fila de adoção. Então, quando eles recebem a ligação, é esperado. E ela tem todo esse jeitinho que a gente não sabe, só sabe quem recebe a ligação. Então, é uma emoção muito grande. E quando a gente vai para as audiências, quando a gente vai concluir o processo de adoção, né, a maioria das pessoas voluntariamente faz referência. Nossa, quando a gente recebeu a ligação. E nesse caso, o que acontece? Que a Aliana faz a ligação, ou as demais participantes da equipe, né, Ana Clara ou Vera, elas fazem essa ligação para todos os processos de adoção, né, tanto de criança quanto de adolescente. Mas no caso de bebê, o processo é mais rápido, especialmente também o de entrega legal, porque assim, quando é uma criança maiorzinha ou adolescente, a gente espera criar ali um vínculo, uma intimidade entre a criança e o pretendente à adoção. Mas no caso de bebê, isso é imediato, né? Então, quando o casal, o pretendente chega, que olha para a criança, olha e faz, meu filho, minha filha. Então, ali a gente já anota o vínculo bem instantâneo. E existe uma espera, às vezes, até longa, né? Eu lembro que uma mãe lá no dia da audiência disse que não esperou 9 meses, esperou 6 anos. Uhum. Então, para ela era muito emocionante, depois de 6 anos, poder pegar. No caso, ela foi uma criança ainda pequena, bebê, né? Ele já estava com 2 aninhos. Essa espera está muito ligada ao perfil. Sim. Né? Quanto mais novinho, na verdade, quanto mais restrição do perfil, mais demorada essa espera se torna, né? Só um adendo, doutora. A questão de eu ser famosa, não sou famosa, não. É porque eu já estou há 12 anos na vara da infância, né? Desde 2014 eu atuo junto à vara da infância. E por algum período eu fiquei muito sozinha, né? Então, assim, tinha grupos de estagiários, mas tinham um tempo determinado. Então, por algum período eu fiquei muito sozinha. Mas hoje, ainda bem, nós temos uma equipe maravilhosa, aumentou. Muito engajada. Né? Então, assim, eu faço referência às minhas queridas colegas, que são maravilhosas, né? Vera, que é assistente social, e Ana Clara, que é psicóloga, são do concurso do Tribunal de Justiça, o que traz uma segurança para a gente, né? Com relação à permanência. E eu aproveito o espaço para fazer referência que agora eu não sou mais equipe. Eu sou agora uma equipe extremamente competente e comprometida com essa temática. Que bom. E só para acrescentar também que a maioria das pessoas que estão cadastradas, né, para adotar, querem crianças pequenas. E essas, às vezes, bebês, né? E esses bebês a gente consegue justamente no programa Entrega Legal. Então, quanto mais a gente divulga o Entrega Legal e a gente recebe a decisão dessa gestante de fazer a entrega por meio do Entrega Legal, a gente consegue diminuir a fila de quem está esperando para adotar. Doutora Gerliana, esse programa Entrega Legal só acontece aqui em Parnamirim, mas em outras cidades existem outros programas com outros nomes? Como é que funciona no estado inteiro? Sim, na verdade, essa lei é nacional, né? Ela está no Estatuto da Criança e Adolescente, é regulamentada pelo Conselho Nacional de Justiça, existe um processo judicial próprio que é chamado entrega voluntária no nosso sistema judicial, mas aqui, essa divulgação que a gente faz, a gente chama de programa Entrega Legal. Mas o Tribunal de Justiça tem um trabalho também bastante antigo, né, Caliana, que é chamado Atitude Legal, que ela também faz essa divulgação. Mossoró também tem um projeto, acho que até É o Acolher de lá, sobre essa entrega legal. Acho que no Rio Grande do Norte são esses 3 municípios que são os que têm vara especializada da infância e juventude. Mas em qualquer comarca, em qualquer município, mesmo que seja só um fórum, um único juiz que não tem uma vara especializada da infância, qualquer pessoa pode contactar o fórum e vai ter o mesmo direito que a gente dá aqui em Parnamirim. Gente, então nós estamos chegando ao final aqui do nosso bate-papo. Tem alguma questão que vocês gostariam ainda de destacar? Bem, eu acho que eu deixo como mensagem a todos, principalmente os servidores, são as pessoas que estão ali, né, as portas abertas para receber essas mulheres, que as recebam com respeito, com carinho, sem julgamento, né, porque assim, tem todo um contexto. Nenhuma mulher vai fazer essa entrega por fazer, tem todo um contexto, muitas vezes de violência, de abandono, de vulnerabilidade social, financeira. Então, são mulheres que merecem todo o nosso respeito e nosso acolhimento.
Doutora Gerliana? Eu queria acrescentar, só o que eu fiz foi acrescentar. Mas acrescenta muito, né? né? Mas eu gostaria de acrescentar que hoje no nosso município, inclusive no termo de cooperação que foi firmado, as mulheres que desejam fazer essa entrega, elas têm o direito de ter atendimento psicológico individual, porque é um luto. A gente faz esse julgamento de fora. Como que uma mãe quer entregar? Se ela quer entregar, é porque realmente ela consegue ter essa percepção que ela não vai oferecer o melhor para o filho. Isso, inclusive, é muito mais digno do que aquelas mulheres que não tomam essa decisão e que, às vezes, vendem uma criança, faz chantagem ou negligenciam, ou né? até descuidam e a criança chega a morrer, a adoecer, a precisar de, né, a ser agredida. Então, isso é muito mais digno. O que a gente quer é proteger, dar esse sigilo, essa proteção e esse cuidado a essa mãe para que ela saiba que isso é um direito. Isso não é um favor, isso é um direito que ela tem. Então, hoje aqui nós temos no CIS, quando ela é encaminhada para a vara da infância também pode fazer esse encaminhamento, se ela quiser, para receber esse acompanhamento psicológico individual, para lidar com essa decisão, com esse luto, com o peso disso, né? E é muito importante, porque a todo momento, a gente tenta fazer essa proteção à mulher e à decisão dela. Gente, então, muito obrigada pela participação de vocês, por terem tirado um tempinho para vir aqui conversar comigo no programa da Câmara. Vou já pedir uma camisa do programa Entrega Legal. Eu quero ser também ajudar a divulgar esse programa, né? Que é um programa tão importante para a gente garantir que mais crianças tenham essa oportunidade, que outras famílias também se formem, porque é transformar a vida de todo mundo, né? Tanto da mãe que entrega, como do novo bebê, como da família que está recebendo, é importante e acaba sendo importante para todo mundo. Exatamente. E a gente, assim, agradece muito o espaço, é um espaço muito importante de divulgação, a gente precisa levar essa informação adiante, né? E, assim, foi uma manhã, um momento maravilhoso e eu só tenho a agradecer. Eu também, eu gostaria de agradecer demais à Câmara Municipal, que chegou assim como um grande parceiro na área da infância e juventude, de fazer essa proteção, essa divulgação de ações que a gente tem aqui no município e tem o alcance, né, da Câmara, da TV Câmara, e também agradecer especialmente a você, Priscila, por essa sensibilidade, por essa atenção. Daqui a pouco a gente vai chamar ela para dar o curso com a gente, né, Caliana? Porque entende. E pode se tornar voluntária do Abraço também. Então, é uma causa muito, muito bonita. Estou aprendendo aqui com vocês, estou vendo que, na verdade, cada um pode ajudar de alguma forma, né? Cada um ali com as suas capacidades. A minha forma de ajudar é estar aqui, trazendo vocês para o programa, para a gente ajudar a divulgar e a difundir essa informação, mas no final das contas, cada cidadão pode ajudar, pode ser um voluntário ali do Abraço também. Porque quando a gente faz uma capacitação, a gente alcança ali 30, 40, 50 pessoas. Então, e um podcast desse, né, em um único momento alcança muito mais. Então, para a gente é uma grande alegria, uma grande satisfação de ter a sua presença e a da Câmara junto conosco nesse projeto. Obrigada, fico muito feliz. Mais uma vez, muito obrigada a vocês pela participação, gentileza, generosidade de estarem aqui no nosso programa. Este foi o nosso episódio de hoje. Obrigada a você também pela sua companhia. Até a próxima.